Mateus capítulo 26, verso 39, acompanhe comigo aí. Diz assim: E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Feche seus olhos mais uma vez. Coloque a mão em seu coração. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, Deus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pelas tuas grandes e ricas consolações, pelo teu amor, Deus, pela tua misericórdia, pela tua provisão, meu Deus. E nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de nós podermos estar mais uma vez na tua casa, Deus, podendo assim ouvir a tua palavra, meu Deus, e estarmos juntos para poder celebrar o nome do Senhor. Nessa noite, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, Deus, que o Senhor venha abrir o nosso coração, de forma que nós possamos, meu Deus, aprender mais do Senhor e da tua palavra. Enche-nos, ó Deus, com teu Espírito Santo, assim como nós acabamos de cantar, para que o diabo, Deus, não venha roubar a semente da tua palavra semeada em nossos corações. Deus, sê conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Nessa noite eu quero falar a respeito de algo que o Senhor tem colocado em meu coração, e eu acredito que essa é uma das missões a qual o Senhor Deus nos deu estando aqui nesta igreja, neste lugar. Quando nós viemos para cá, nós nos deparamos com os irmãos que haviam acabado de sofrer uma perda. A perda ou perca ou abandono do seu pastor. Mas o Senhor, Ele não deixa a sua igreja desamparada, porque a igreja é do Senhor. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. Amém? E Deus, Ele sempre levantará alguém na terra para poder cumprir a vontade dEle. Amém? Amém? E eu quero dizer nessa noite que uma dessas pessoas que Deus quer levantar é você. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus quer levantar você. Fala com convicção: Deus quer levantar você. É isso mesmo. Amém? Amém? Olhe para cá. Para que o Senhor levante alguém, é necessário que essa pessoa primeiro se disponha, certo? Aquele que precisa ser levantado, ele está sentado ou deitado, certo? Ele está numa posição à espera que o Senhor o levante e o use. Todo mundo quer ser usado por Deus, né? Todo mundo fala: eu quero cantar, orar, pregar, né? Enfim, todo mundo quer fazer alguma coisa. Porém, Deus, Ele nos usa nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. E é assim que o Senhor quer fazer na sua vida, a começar de dentro da nossa própria casa. Hoje eu até falei na internet, uma polêmica aí com o pessoal do evento aí, né? Falei: Deus, Ele quer começar dentro da sua casa. Para que as pessoas te reconheçam como cristão, a primeira coisa que tem que ser é de dentro da nossa família. E com Jesus foi assim, o ministério de Jesus começou dentro da casa dele. Depois ele foi pregar para fora. Amém? Nesse texto que nós acabamos de ler, que encontra-se em Mateus capítulo 26, no verso 39, nós encontramos aqui Jesus o Cristo, Filho de Deus, homem. Nesse momento, Jesus, ele estava no horto. Horto é jardim do Getsemane ou Getsamane, que fica em Jerusalém, e esse jardim existe até hoje. Nesse momento, Jesus, ele estava prostrado, estava de joelho dobrado, orando, extremamente angustiado, porque ele estava prestes a ser preso e crucificado. Ele vai para aquele jardim com os discípulos, com 3 dos discípulos mais chegados dele, e fala: olha, fiquem aqui que eu vou ali orar. E aí Jesus vai num cantinho, dobra o seu joelho, e a palavra Getsemane ou Getsamane, ela significa prensa do óleo. Essa é a tradução literal para Getsemane, como a gente fala, prensa do óleo. Lá em Belo Horizonte tem uma igreja que chama Batista Getsemane, não é isso? Do pastor Jorge Linhares. Então, Jesus, ele foi levado àquele jardim, e no momento em que ele dobra o seu joelho e começa a orar, a Bíblia diz que na testa dele começou a soar
sangue. Ele, como oliveira verdadeira, foi levado naquele lugar para ser prensado, a ponto da sua angústia fazer com que saísse sangue da sua testa no lugar de suor. Jesus, enquanto ele estava ali orando, ele como homem só via aquele momento, mas como Deus, ele conseguia ver lá na frente, Simone, aquilo que ele iria sofrer, o quanto ele iria padecer naquela cruz. E aí ele dobra o seu joelho e ele faz uma das orações que eu acho mais incrível na Bíblia. Porque, irmã Denilza, nós temos o hábito de achar que Deus ele espera que nós nos santifiquemos e depois cheguemos na presença dele para falar com ele. Não é assim. Deus ele fala para você vir como você está. Independente de como você esteja, venha. Vá ao Senhor, ore, não desista, não pare. E nesse momento, enquanto Jesus está com o joelho dobrado, ele vira para Deus e fala: Senhor, eu sei o que eu vou ter que passar. Eu sei o tanto que eu vou ter que sofrer. E ele vira para Deus e fala: Deus, eu não quero passar por isso. Nós acabamos de ler isso aqui. Deus envia Jesus na terra para quê? Para morrer pelos nossos pecados e nos ligar de volta ao Pai. Não é isso, Júnior? Essa era a missão de Jesus. Mas no momento em que ele é de fato ali provado, ele dobra o seu joelho e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, eu não quero passar por isso. Quando nós nos deparamos com algumas dificuldades em nossa vida, problema com o filho, problema financeiro, uma doença, às vezes a gente fala: Senhor, eu não queria estar passando por isso, mas Deus ele só prova quem ele quer aprovar, e a Bíblia diz isso. Uma vez que você for provado e aprovado, você vai alcançando a estatura de varão perfeito. E nessa noite eu quero te dizer que Deus ele vai aprovar a sua vida a ponto de usar você para salvar os seus. Amém? Vamos ler o texto novamente. Mateus capítulo 26, verso 39 diz assim: E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas olha o que ele diz logo em seguida: Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Aqui Jesus, Breno, ele reconhece que apesar dele achar que não vai suportar, ainda assim no sofrimento, a vontade de Deus ainda é o melhor. A vontade de Deus ainda é o melhor. Volte na sua Bíblia aí para Jó. Jó está logo depois dos Salmos ali, bem para frente um pouquinho. Para frente não, desculpa, está antes. Ó, o pastor desviando aqui. É isso mesmo. É um livro antes de Salmos, irmãos, me perdoem. No último capítulo de Jó, aquele homem que estava podre em vida. Todos encontraram? 42, o último capítulo do livro de Jó. Só a título de curiosidade, Jó, ele foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. Embora ele não esteja na ordem cronológica, mas Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga: estou procurando. Todos encontraram? No verso 42, a Bíblia diz assim: Jó, ele vira para Deus e diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse, verso 2: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos ou propósitos pode ser impedido. Depois de passar uma vida de sofrimento, um período, melhor dizendo, de sofrimento, Jó entende que mesmo depois de tudo que ele passou, ele na oração com Deus, ele fala: Deus, eu sofri e entendi que tudo aquilo que o Senhor planeja, tudo aquilo que o Senhor, não mexe aqui na frente não, que vocês tiram minha concentração, por favor. Amém, Marcelinho? Tudo aquilo que Deus planeja é o melhor para a gente. Tudo aquilo que Deus prepara para a nossa vida é um plano. E ele reconhece que os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. Nessa noite eu quero falar para você
a respeito de uma história que todo mundo conhece, aquela história que a gente aprende desde criança, desde pequenininho, a história de um homem chamado Jonas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas, do profeta Jonas. Está lá no finalzinho do Novo Testamento, é onde começa a nossa mensagem de hoje. Vamos lá? Jonas, capítulo de número 1. Jonas, ele foi um dos profetas, e talvez um dos mais importantes, ou dos mais conhecidos, aquele em que Deus dá uma missão para que ele pregue para uma cidade inteira, e ele resolve não cumprir aquilo que Deus havia pedido com que ele fizesse. Amém? Melzinha, eu vou botar você do meu lado aqui, quietinho, tá bom? Jonas, capítulo de número 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Alguém leia o verso 3, por favor, em voz alta. Verso 4. Terminou? Desculpa. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Diga, grande vento. E fez-se no mar uma grande tempestade. Diga, grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Olha para cá. Havia um homem que ele havia passado a vida inteira se preparando para ser usado por Deus. Profeta Jonas. Um profeta naquela época, ele era o homem que ele recebia o Espírito Santo, Deus falava com ele, e ele falava com o povo. Deus não falava com o povo. O Espírito Santo vinha sobre o profeta, passava a mensagem, e o profeta passava a mensagem para o povo. Esse homem se preparou a vida inteira esperando a oportunidade. Quando a oportunidade dele chega, olha o que acontece. Vamos voltar aí no verso de número 3. Aliás, verso número 2. Deus vira para Jonas e fala assim: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra, porque a sua malícia subiu até mim. A má notícia. Ninguém gosta de dar má notícia, né, Sandra? Quem gosta de chegar e falar assim: olha, se você é chefe de um departamento, né? Sinto muito, mas a empresa está tendo contenção de gastos e o seu... Ninguém gosta de despedir o outro, né, Sandra? Ou então falar assim: olha, ninguém gosta. Não, mas aí não é nem a pessoa, a gente pode falar que, né? Não é nem a própria pessoa que está fazendo isso. Mas ser portador da má notícia é algo que ninguém quer. A oportunidade desse profeta chega para profetizar a uma cidade, e ele já sabia que no momento que ele chegasse naquela cidade, provavelmente ele seria rejeitado. Porque quando você tem uma palavra de vitória, de bênção, de prosperidade, todo mundo quer ouvir. Mas quando acontece o mal, e o profeta chega para você e fala assim: olha, o Senhor manda te dizer isso, assim, 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 se conserta. Ninguém quer. É ou não é? Diante dessa missão, olha o que acontece. Verso de número 3. E Jonas se levantou para fazer o quê? Para fugir diante da face de Deus, do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Deus mandou ele para um lugar, para o sul, e ele foi para o norte. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro do navio para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Ele havia pago a passagem, sim ou não? Ele tinha o direito de estar ali?
Tinha. Ele pagou. Não é isso? Ele pagou, beleza. É igual de vez em quando alguém pergunta, né? Já, esse dia chegar lá em casa, fala, eu tô querendo ir embora, porque a barra não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tal. Eu falei, mas você vai fazer o que? Para onde você vai? Eu não sei, tal, aquela conversa sempre. Mas na verdade já estava tudo decidido, a pessoa só vem informar. Eu falei, bom, você não está querendo um conselho, você está me comunicando que você está indo embora, não é isso? Então vai. Foi isso que ele fez aqui em Aninha. Deus mandou ele fazer uma coisa, aí ele planejou tudo o contrário e foi. Eu paguei, como diz a mulher, né? Eu estou pagando, e foi. Para onde Deus havia mandado ele não ir. Sabe o que aconteceu? Segue o texto comigo. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Nós lemos lá em Jó, no capítulo de número 42, quando Jó vira para Deus e fala, bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ainda, irmã Denilza, que aquilo nos cause dor. Se for o propósito de Deus, você vai ter que passar. Eu sinto muito te falar isso. Se for o propósito de Deus, não tem jeito. Não tem outro para passar. Alguém tinha que morrer pelo pecado da humanidade. E quando Deus no céu olha para a humanidade e diz, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Jesus se levanta e fala, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. É dele que está falando o profeta Isaías. Vocês conhecem o texto? Ele sabia que ele deveria vir para padecer, sofrer pelos nossos pecados. Mas na hora que o bicho pegou, Jesus, o Filho de Deus, vira para ele, Pai, quero não. Não foi o que nós lemos? Ele obedeceu, ao contrário de Jonas, ele obedeceu. Ele falou, Pai, eu não quero passar por isso. Não quero. Se for possível, me livra disso. O diabo tenta colocar isso na cabeça da gente. Deus às vezes nos dá uma missão que a gente fala, não é bem o que eu queria. Tipo quem começa no emprego por baixo, começa limpando o banheiro. Tanta gente desempregada no Brasil, né? Precisando de um emprego. Aí a pessoa tem aquela porta que Deus abriu e fala, mas para banheiro, onde que eu vou chegar na vida assim? É ou não é? A pessoa não valoriza aquilo ali. Talvez essa seja a embarcação que Deus te colocou para poder te levar num lugar mais alto. É ou não é? Jesus, como servo obediente ao Pai, logo depois ele fala, Senhor, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Segue o texto comigo. Verso de número 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Sabe o que é isso aqui? Quando o vento se levanta, Aninha, dentro da casa da gente, e a gente sabe que é por nossa culpa, porque a gente não ora, que a gente não busca Deus, porque a gente não se santifica, porque a gente não guarda a língua na boca, porque a gente não para de fazer fofoca, porque a gente não para de mentir, porque a gente não para de tratar as pessoas dentro de casa mal, porque a gente faz um monte de besteira que não devia fazer, toda a embarcação sofre. É ou não é? Você olha e fala, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? As pessoas que às vezes não conhecem o Senhor, que estão ao nosso redor, estão sofrendo junto com a gente. E a gente sabe que é por nossa causa. Sabe o que Jonas fez? Olha só, no finalzinho do verso de número 5. Jonas, porém, desceu aos porões, ou ao porão, e se deitou. O pau estava quebrando, ele estava dormindo. E dormia um sono profundo. Sabe o que é isso aí? É o que está acontecendo na vida da gente. O pau está quebrando. Não é, Aninha? O pau está quebrando. Aí você fala, vou na igreja não, estou cansado. O pau está quebrando.
Não é assim? Aí acontece uma desgraça na família. Hoje eu não vou não. E o pau está quebrando. E você está lá deitado dormindo. O mar está para arrebentar o navio. O povo está sofrendo, padecendo. E o sujeito que era para levar a mensagem está lá dormindo. Está nem aí. Segue o texto comigo. Verso de número 6. E o mestre do navio, o capitão, chegou para ele e falou: rapaz, por que você está dormindo? Levanta e invoca o seu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que nós não morramos. A gente está vendo nossa cidade aí, ó, que aparentemente não tem problemas, mas todo lugar tem problema. Aqui na Barra, esses dias lá na rua de casa, a gente acordou com um monte de polícia lá. Colocaram até uma escada para subir na casa do cara lá. Tanta polícia para prender um traficante da rua. Foi essa semana agora, não foi? Que dia foi isso? Quinta ou sexta-feira agora passado. Esses dias o pau está quebrando. E nós, como cristãos, como profetas enviados, estão lá deitados, a ponto do ímpio chegar e falar: rapaz, acorda aí, clama a seu Deus. Não é, Breno? A geração está perecendo e o povo está dormindo, irmã Denilza. E Jonas está lá tranquilo. Segue o texto aí, verso 7. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Tem um verso no Apocalipse, se não me engano, que diz assim: e sabei que o vosso pecado vos há de achar. A Bíblia diz isso. Sabei que o vosso pecado vos há de encontrar. Lembra-te de onde caístes, volta lá, conserta e segue o Senhor. Aí você vai vivendo uma vida e as coisas não vão dando certo. Parece que vai bem, aí de repente desaba tudo. Os ímpios aqui clamaram a um Deus que não era o Deus deles. E assim foi revelado. Falou: isso tudo está acontecendo com vocês por causa desse aqui, ó, que foi enviado. Às vezes nós não prestamos atenção nos sinais que Deus nos dá, não é assim, Aninha? A Bíblia diz que Deus fala por sonhos, Deus fala por revelação, pela palavra dele. Em alguns casos Deus mandava anjo na terra, Simone. Hoje em dia eu te pergunto: o que mais falta Deus fazer para que a igreja acorde e ouça a voz do Senhor? O que mais? O que falta? Hoje nós fomos visitar um rapaz e ele estava reclamando, chorando, que é normal para quem está sofrendo. Eu falei: rapaz, vamos buscar o Senhor. Hoje eu não vou não. O que eu digo para uma pessoa dessa? Não quer. Continue dormindo no fundo do barco. Na pior das hipóteses, se o barco não afundar, porque ele vai afundar, não é? Deus, ele te manda um socorro. Não é assim? Segue o texto comigo. Verso de número 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo é você? Sabe o que quer dizer isso aqui? O povo estava sofrendo ali naquele lugar e vira para o cara e fala: rapaz, você não é crente? Por que está desse jeito aí? Por que isso está acontecendo com a gente? Porque eles já sabiam aqui o que estava acontecendo, era por causa dele. Mas o que você fez? No nosso caso, o que a gente não faz? Que faz com que a nossa vida viva dentro de um vento. Ora está tudo bem, daqui a pouco está tudo mal. Você não precisa fazer nada para Deus te abençoar. Preste atenção nisso. Nada. Nada. O que você deve fazer é buscar ao Senhor e se santificar, para que assim você consiga, através da fé, salvar a sua alma e a dos que ouvem você. A salvação, a exemplo da Bíblia, vem dos judeus, não é assim? Jesus veio e pregou para os judeus. Quem veio e pregou para os não-judeus foi o apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios. Gentil era aqueles que não eram judeus.
Aí está tudo dando errado na vida da gente. A gente sabe que é a gente o culpado, nós somos os culpados, né? Aí de repente Deus começa a mostrar para quem está ao nosso redor, fala: rapaz, e aí? Cadê o Deus que a gente tanto prega, Sandra? Cadê o Deus de milagres, irmã Denilza? O Deus da prosperidade, o Deus da cura. Por que esses sinais não acontecem mais hoje em dia entre a gente, Breno? Por quê? Porque a gente está dormindo no fundo do barco, irmã Denilza. Muitas vezes é assim. A gente pode querer não admitir, como ele que não quis. Deus nos deu uma missão de resgatar os nossos, a começar para os céus. E muitos têm escolhido o fundo do barco e ficado ali quietinho. Aí a tempestade vem, alvoroça tudo, e as próprias pessoas que estão ali em volta, como aconteceu com Jonas, viram para a gente e falam: e aí, qual é a posição que nós vamos tomar? O que você fez para Deus estar desse jeito? Olha o que ele responde. Verso de número 9. E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizestes isso conosco? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha dito. Alguém leia o próximo verso, por favor. 11. Eles viram para o profeta Jonas e falaram assim: rapaz, o que a gente faz com você? Eles temiam tocar no profeta porque era um homem de Deus. Mas eles falam: sua presença aqui está piorando o negócio. E aí? E a Aninha? O que faz? O que faz, Breno? E João, faz o quê? Olhe para cá, eu gostaria que você ouvisse isso e nunca mais esquecesse. Nunca mais. Quando, eu não quero aqui criticar ninguém, eu só estou citando o exemplo do que aconteceu. Quando a antiga igreja que residia nesse prédio foi desfeita de uma forma desordeira, as pessoas que estavam aqui orando tiveram a sua fé afrontada a ponto de serem chamados de bruxos, macumbeiros, oração de macumbeiro. E aí as pessoas no total, no geral, têm a ideia de que o pastor é um ungido do Senhor. O pastor é igual a você. Está errado? Deus corrige. É assim, Sandra? Não há homens, presta atenção nisso, não há homens intocáveis no reino de Deus, porque o reino é dele. A igreja é dele. Com o ungido do Senhor, é o Senhor que trata. Errou, trate com ele. Nós estamos vendo isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Esses homens que estavam aqui não serviam ao mesmo Deus que Jonas. Lógico, eles tiveram respeito. Falou: o que a gente faz com você? Aí ele vira, logo nós vamos ler aqui, e dá a solução. Aprenda isso, não existem homens intocáveis no púlpito em lugar nenhum, a não ser que a igreja seja dele mesmo. Ele é o dono e o Deus da igreja. Mas se for uma igreja do Senhor Jesus, o púlpito é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. E é Ele que manda, é Ele que levanta, é Ele que abate, porque Ele é Deus. Amém? Segue o texto aí. Verso 12, diz assim: E ele lhes respondeu: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. É onde a gente não reconhece, Sheila. A gente sabe que muitas vezes o problema está acontecendo pelas nossas atitudes. É um casamento mal sucedido que chega num ponto insuportável, e ao invés da gente falar assim: peraí, a culpa é minha, onde eu preciso mudar? Não, continua dormindo no fundo do barco. Não é? Sim ou não? É um trabalho que muitas vezes você insiste naquilo em que Deus não tem para você.
Você já viu que não, Deus não me quer aqui. E persiste. E a gente estava conversando hoje, né, Júnior? De uma garota que nós conhecemos. Ela fez faculdade. Eu trabalhei com o pai dela. Um dia o pai dela me falou assim: os patrões aqui dizem que filha de motorista não faz faculdade. E eu vou provar para eles que faz. E o homem se arrebentou de trabalhar. E trabalhava dia e noite. Ele trabalhava muito para pagar uma faculdade para a filha. A filha foi para fora, estudou, fez a faculdade, se formou, tudo certinho. E ela voltou para a cidade e virou motorista igual o pai. Aí eu te pergunto, precisa fazer faculdade para virar motorista? Não era mais fácil ter buscado a direção de Deus lá atrás e ido no caminho certo? Sim ou não? A irmã Denilza tem filhos formados na faculdade, outras pessoas aqui também têm. Uma faculdade é caro. É caro. O dinheiro que ela gastou na faculdade, ela comprava um caminhão. Comprava ou não comprava? Não é, Sandra? Ouvisse Deus ali atrás, Maria Lúcia, e fosse no caminho, obedecesse. Deus falou, vai por aqui. Mas aí sofreu, lutou, batalhou, sofreu, para voltar para onde Deus queria. Segue o texto comigo. Verso de número 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. A pessoa tenta ajudar às vezes, mas não tem jeito. Deus falou, faça. E é por isso que muitas vezes a gente sofre, irmã Adila. Deus dá uma missão para o seu filho, faz assim, assim, assado. Aí ao invés de você deixar o seu filho ir e fazer, fica ali protegendo e cuidando. Aí o que acontece? É que o povo começa a sofrer. Quem está ajudando começa a sofrer. Os homens começaram a remar, falaram, não, nós não vamos jogar você no mar não, vamos tentar sair dessa aqui. Muitas vezes é o caminho errado. Foi o que aconteceu com Pedro e Jesus, lembra? Jesus falou, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores para ser morto. Aí a Bíblia diz que o diabo entra no coração de Pedro, pula na frente de Jesus e fala, Senhor, de forma alguma o Senhor vai morrer, ainda que eu tenha que dar a minha vida pelo Senhor, não vou permitir que o Senhor morra. Jesus vira na cara de Pedro e fala, para trás de mim, Satanás. Ele não queria livrar Jesus da morte, sim ou não? Sim ou não? Mas o propósito de Jesus era morrer. Era passar por isso. O propósito dele era passar por isso. E aí o diabo entra no coração de quem estava do lado dele, um discípulo, para impedi-lo de cumprir o plano de Deus. Olha como isso é sério. Vem comigo aqui, segue o texto. Verso de número 14. Então clamaram ao Senhor dizendo, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles nem criam em Deus, mas devido a tudo que aconteceu, irmã Denilza, eles acabam orando a Deus. Às vezes, o nosso sofrimento, Breno, leva com quem está ao nosso redor a reconhecer o próprio Deus. Está vendo? Em tudo há um propósito de Deus. Sim ou não? Em tudo. Verso de número 15. Alguém leia, por favor. Leia em voz alta, por favor. É isso aí. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Ele precisava ter passado por isso? Sim ou não? As pessoas que estavam ao lado dele precisavam ter passado por isso? Nós lemos lá atrás, quando começou a tempestade, o navio estava cheio de mercadoria, de mantimento, de um monte de coisa que pertenciam àqueles homens. Por causa da desobediência de Jonas, eles perderam tudo. Eles começaram a pegar o que tinha no mar e jogar fora, achando que aquilo ali era que estava dando peso e que o barco ia afundar. Às vezes, pela nossa falta de posição diante de Deus, quem está ao nosso redor começa a sofrer. Começa a sofrer. Aí nós vimos aqui agora, eles pegaram, lançaram Jonas para fora do barco e a tempestade se acalmou. Verso de número 16.
Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Converteu todo mundo. Todo mundo. Eles começam aqui a questionar Jonas, querendo saber quem ele era, quem era o Deus deles. E no sofrimento de Jonas ali, na desobediência, melhor dizendo, eles veem Deus agindo e creem em Deus a ponto de adorar a Deus e fazerem votos a Ele. Assim é na vida de um homem de Deus. Quer ver? Verso de número 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve por 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Verso de número 1 do capítulo 2 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Olhe para cá. Quando Deus fala com ele, Jonas, vai à cidade de Nínive e prega a palavra que eu estou mandando você pregar aqui. Não era mais fácil ele ter obedecido? Sim ou não? Olha, ele precisou gastar dinheiro, que ele pagou a passagem para entrar no navio. No navio que ele foi, ele prejudicou todo mundo. Mas ainda assim houve salvação. Foi lançado no mar, engolido por um peixe, que é o que a Bíblia diz. Ele foi engolido por um peixe. E só lá, depois de ter passado por tudo isso, ele ora ao Senhor. Não é assim com a gente? Você começa a ver uma coisa não dando certo, porque começou errado, fora da direção de Deus. Ali é o momento de parar, refletir, consertar, orar, falar com Deus. Por que a gente... Isso é costume de brasileiro, né? Por que a gente deixa tudo para cima da hora, para a última hora? Por quê? Vou dar um exemplo de vocês duas que estão aqui orando há muitos anos. Você vê a pessoa, fala, pô, fulano é casada, mas vive uma vida dissoluta. Aí você vê passando por forró todo dia, e o marido em casa. Ou o contrário, o marido indo para a festa e a mulher em casa. Aí vive aquela vida infernal, que tudo dá errado, aquele inferno de vida. Você está vendo que a pessoa está caminhando para o buraco. Aí chega lá na frente, acontece uma desgraça, não sei. Aí a mulher fala, eu não te quero mais, vai embora. Aí o cara vem para a igreja, como eu já vi acontecer e você também. Fulana, me ajuda em oração, para Deus restaurar meu casamento. Não é assim? É ou não é? Você vê a pessoa indo para o buraco e avisa, e fala, e chama. Na hora que o pau quebra, ela corre para cá. É ou não é? É desse jeito. Agora eu vou buscar o Senhor, vou orar. Agora? Você imagina o tamanho da fila de oração que existe diante de Deus? Deus fala, meu filho, eu vou te atender. Mas vai lá para o final da fila. E aí você vai andando, vai buscando, até o Senhor te ouvir e te responder. Para ele, irmã Denilza, era só ter ido obedecer. Deus só mandou ele num lugar e pregar a palavra. Ele não quis ir. Ele vira as costas e vai para outro lugar. E termina dentro da barriga de um peixe. Quer ver? Verso número 2. Isso é Jonas falando. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci aos fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei do Senhor. Vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra.
Isso é estranho, né? A Bíblia começa falando uma história em uma cobra fala com um homem, no caso com Eva. A história de Balaão é uma mula que fala com ele. E agora que Deus fala com peixe. Estranho isso, parece desenho animado. Mas Deus é Deus. Deus fala com peixe. Esse homem era para ter comprado a sua passagem como profeta, entrado na cidade de Nínive como profeta, pregado a palavra como profeta e saído de lá como profeta. Sim ou não? Ele começa desobedecendo a Deus, se tornando um desobediente diante dos outros, alguém sem fé, certo? Termina sendo lançado no mar, ou seja, praticamente dado como morto, e ele é vomitado na praia. Ele foi cumprir o propósito de Deus, mas chegou lá todo arrebentado. Precisava disso? Não precisava disso. É a história da menina do carro. Era mais fácil ter ouvido Deus lá atrás do que passar desse processo todo. Não tem gente que fala assim: como é que você está fulano? Fulano está no vento. Não é assim? Fulano está passando no vento. Você já viu como é que é uma folha no vento? Ela não tem direção. Para onde o vento soprar, ela vai. Não é? Ela bate, ela cai, ela se suja, e vai. Assim é a vida daqueles que sabem aquilo que tem de fazer para Deus, e todos nós temos um chamado para Deus, e não fazemos. Quer ver? Segue no capítulo 3, verso de número 4. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Alguém leia o verso de número 6, por favor. Sabe o que acontece logo depois disso? Depois disso, o profeta Jonas, ele vira para Deus e fala: Senhor, o Senhor me mandou vir aqui pregar para esse povo. Tudo bem, o povo se arrependeu, mas o Senhor mudou de ideia, porque Deus havia anunciado que destruiria aquele lugar. A expectativa do coração de Jonas era que Deus cumprisse a ira dele, mas o propósito de Deus era salvar aquele lugar. E aí Deus, como diz o texto, resolve não fazê-lo. O profeta Jonas, ao invés de se alegrar porque Deus havia salvo aquele povo, ele fica chateado, fica revoltado com Deus, a ponto de querer morrer. Mas quando ele estava lá dentro do peixe, ele não queria morrer não, queria? Sim ou não? Assim é com a gente. O cara vem para a igreja, aceita Jesus, se torna um cristão, vira aquele crente chato, prega, os parentes não se convertem e tal, e vive aquela... Eu fui assim. Aí quando chega lá na frente, você entende o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito, Breno. Todos nós. Irmã Leontina tem 92 anos, não é isso? Irmão Olímpio tem 94 anos de idade, estão aqui. Aqui. Deus tem um propósito na vida deles. Há uma família sob a geração deles. Sim ou não? Pelo testemunho de vida. A Bíblia chama isso de cãs. Cãs é cabelo branco. Qualquer um pode parar para ouvi-lo. 92 anos. E você vai terminar os seus dias na presença do Senhor. Tenho certeza que eles não querem sair. Sabe por quê? Vale a pena. Vale ou não vale, irmão? Vale a pena. Ouvir e obedecer a Deus. Vamos voltar ali rapidinho no texto de Mateus, que nós lemos para nós fecharmos. Mateus capítulo 26, verso de número 43, diz assim: confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta
houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, vendo isso, disseram: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Verso 51, alguém leia, por favor. Quando Jesus estava no jardim, orando, suando sangue, que ele vira para Deus e fala: Senhor, eu não quero passar por isso. Mas logo depois ele fala: contudo seja feita a tua vontade. No momento em que Jesus, pregado na cruz, expira e fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, a história da humanidade é dividida em duas partes: antes e depois de Cristo. Nós vimos aqui aqueles que estavam mortos foram ressuscitados, salvos. Lembra daquela história do rico e de Lázaro? Lembra? Aquele Lázaro estava todo cheio de chagas. Aqui ele foi glorificado com Cristo. O peso da salvação, da glória, daquilo que Deus havia prometido a Jesus foi cumprido aqui. E aqui ele entendeu o propósito daquele sofrimento, de passar por tudo aquilo. Talvez hoje você não esteja vendo por qual motivo você está passando pelo que está passando, ou vivendo pelo que está vivendo. Mas um dia você vai entender. Um dia você vai olhar para trás e falar: valeu a pena. Valeu a pena ter passado aqueles dias de sofrimento, aquele período de renúncia. E renunciar não é fácil, né, irmãinha? Abrir mão de estar certo não é fácil. Se calar quando a vontade que tem de revidar não é fácil. Mas Jesus o fez. Naquele momento que alguém chega e te afronta, e você chega em casa e dobra o joelho e chora, fala: Senhor, minha vontade era de voar na cara daquela pessoa, esbofetear ela todinha, mas não fiz. Sabe por quê? Porque aquela pessoa um dia vai olhar para você e falar assim: o seu Deus me salvou. A Bíblia fala que nosso breve momento de sofrimento, ele produz em nós um peso de glória. É assim, Aninha. É assim. A mensagem que o Senhor tem para você nessa noite é: cumpra aquilo que Ele mandou você fazer. Amém? Não se desvie para a direita nem para a esquerda, porque há um peso de salvação em tudo que vai ser feito. Amém? Feche seus olhos nesse momento, coloque a mão no seu coração.